crise é uma crise para cada empresa. Pode ser que para uma outra empresa não seja uma crise o mesmo fato. Mas a empresa ela sabe quem são os seus parceiros, ela sabe como é a cultura dela, ela sabe como ela se comprometeu com o seu público e, portanto, uma eventual crise que atinja todos esses valores que ela demorou anos para construir, é considerado uma crise. Eu já passei por várias empresas com o mesmo assunto e é impressionante como cada empresa trata de uma forma diferente, de acordo com seus próprios valores. O quanto que aquela situação a afeta ou não. Greves, por exemplo, tem empresas que são super acostumadas a lidar com greves constantes e todo ano tem greve e, para ela, isso não é um problema. Agora, tem empresas que nunca tiveram greve e aí aquela situação já se torna um problema. A quantidade de dias daquela greve, se a greve gera um desabastecimento no seu cliente ou não, porque você é um fornecedor, se você tem estoque ou se você não tem estoque, se você decide fazer uma demissão em massa às vésperas do Natal, numa cidade pequena. Então, cada situação é uma forma diferente e ela acaba sendo recebida. Uma situação, por exemplo, de trabalho escravo, em que você tem uma marca que chama muito a atenção de um público consumidor, ou você tem uma marca que o público não consome. Então, a repercussão de mídia e de mídia social, ela tende a ser menor. Então, a forma como você trata é diferente. O procurador que está no caso, ele é midiático ou ele não é midiático? Ele é afeto ao assunto ou não é afeto ao assunto? O fiscal é amigo do blogueiro ou não é amigo do blogueiro? Tudo isso é uma situação que modifica como a crise ela é tratada e qual é o tamanho dessa crise. Uma outra questão que, quando a gente fala já daí de parte de assédio moral e assédio sexual, que a gente tem recebido cada vez mais decisões da Justiça do Trabalho, com bastante repercussão em mídia, são de afastamentos de gestores e executivos de companhia em razão de assédio sexual e assédio moral. E esse tipo de notícia em jornal, como se a empresa não tivesse tomado atitude sobre aquela situação, e sim o judiciário ter que fazer uma decisão de afastamento desse executivo, também pode ser um dano de... Também pode ser, não, eu acredito que é um dano de imagem muito grande, se starta uma crise, porque são diversas frentes que são analisadas, desde, possivelmente, uma Comissão de Direitos Humanos de uma Assembleia Legislativa, até o Poder Judiciário, até o Ministério Público, até seus empregados. Porque daí você cria praticamente a decisão de afastamento é um liability para todo mundo que trabalhou com aquela pessoa, achar que já tem um direito de entrar com uma reclamação trabalhista. Então, esperem aí mais 20. Então, todos esses starts que a gente analisa do início da crise na trabalhista, muitas delas, como a Eliane já mesmo colocou, são questões que já era possível de serem evitadas ou, pelo menos, minimizadas, né? Matéria ambiental, a gente tem diversos interlocutores. Interlocutores municipais, aqui em São Paulo, por exemplo, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, se for estadual, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, se for federal, o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Recursos Naturais Renováveis, mas também muitos outros. A gente tem que pensar em DNPM, na ANA, no IFAM, FUNAI. Então, são diversos interlocutores e todas essas informações têm que andar um fluxo paralelo e comum para que as decisões sejam tomadas de maneira coordenada. Você conversar com o Ministério Público num grande acidente, você está falando com alguém que está defendendo o meio ambiente, né? Você está defendendo o meio ambiente e, às vezes, ele está falando também uma gestão de comoção nacional. Por exemplo, o caso de Samarco, não tem como negar que houve, sim, uma comoção nacional. 600 quilômetros de danos não são simples de serem resolvidos, né? Então, a empresa e os advogados envolvidos precisam ganhar a confiança do interlocutor, do Ministério Público, para que eles tenham certeza que vocês estão tentando trazer a empresa para a regularidade ambiental, para que possa, sim, voltar a operar e buscar efetivamente o desenvolvimento sustentável, né? Esse relacionamento é um dos que eu acredito os mais importantes. A gestão de crise em matéria ambiental, muitas delas são resultado do risco da atividade, né? Então, empresas com potencial poluidor muito alto
tem risco muito maior de ter que enfrentar uma crise, né? Um acidente ambiental, certamente, a depender do tamanho, se for um pequeno vazamento ou se for um grande incêndio num terminal portuário, por exemplo, podem causar crises de tamanhos diferentes, de repercussões diferentes, e cuja a resposta tem que ser também especial e focada naquele tipo de problema. Mas a gente também tem, Maria Eugênia, crises que não são relacionadas ao risco da atividade ou que venham de um acidente. Por exemplo, nós temos alguns casos aqui no escritório de paralisação de atividade por o Ministério Público apontar uma alegada irregularidade no licenciamento ambiental. Então, instalar uma planta, por exemplo, com um PCA e não com um EIA-RIMA, né, com plano de controle ambiental e não com estudo de impacto ambiental, pode gerar uma liminar na justiça que paralisa suas atividades. E paralisação de atividades sempre é crise, né? Então, muitos nos perguntam, mas então, para que serve o advogado de meio ambiente num grande acidente ambiental? Serve para bastante coisa. Auxiliar na preservação da reputação da empresa, né? Minimizar prejuízos. É importante, sim, minimizar prejuízos, até para que a empresa tenha condições de arcar com aquela reparação. Resguardar a manutenção dos negócios. Isso é muito importante. Em caso de paralisação, mais importante, como que a gente vai retomar as operações, né? Se a atividade está paralisada, como é que eu vou conseguir retomar essas operações? Eu vou precisar de uma licença corretiva? Eu vou precisar de um novo licenciamento ambiental? Tem alguma chance daquela empresa voltar a operar da maneira como ela operava anteriormente? Na nossa área, que é a área de direito da concorrência, as crises que os clientes enfrentam são normalmente relacionadas à participação em cartéis. Cartéis são combinações de ajustes entre empresas concorrentes, normalmente para combinar preços, ou para alocar mercados, ou para dividir licitações, dividir clientes. E, como a Eliane comentou, segmentando os tipos de crise em dois grandes blocos, as crises inerentes às atividades das empresas e as crises não inerentes, o cartel é muito diferente da queda de um avião para uma companhia aérea ou do vazamento de uma substância tóxica para uma empresa química, por exemplo. Né? Não é inerente a nenhuma atividade econômica o risco de que seus executivos ou de que seus funcionários acabem se envolvendo nesse tipo de ajuste ilícito com concorrentes. Mas isso acontece com frequência em indústrias as mais variadas. Temos cartéis em autoescolas, cartéis em padarias, condenadas pelo CAD, inclusive, até cartéis entre empreiteiras, cimenteiras, empresas de autopeças, empresas grandes e, muitas vezes, nacionais ou subsidiárias de grandes grupos multinacionais. Mas como essa crise, uma crise gerada pela participação em um cartel não é inerente à atividade da empresa, as empresas não costumam ter protocolo para lidar com essa situação. No máximo, pela nossa experiência, o que nós vemos nas empresas, inclusive auxiliamos as empresas a fazer, é um protocolo para lidar com a situação de busca e apreensão, que é uma situação, sem sombra de dúvida, de crise, é uma situação muito traumática para a empresa, muito traumática para todos os funcionários, exige uma reação imediata e exige um time preparado para lidar com aquilo internamente, acalmando os funcionários e também colaborando com a autoridade investigativa, que tem, de fato, poder, né, tem um mandato judicial para cumprir aquele procedimento, a empresa deve cooperar. Então, muitas empresas já têm protocolos para lidar com busca e apreensão. Mas, uma vez identificadas as provas de que a empresa, de fato, participou no ilícito concorrencial, o cartel, e instaurado um processo administrativo pelo CAD, não é comum que as empresas tenham um protocolo e, normalmente, a crise se instaura. E se instaura principalmente pela questão da repercussão social na comunidade empresarial que esse fato, a existência de uma investigação traz. É muito importante também que, nesse momento de crise pós a descoberta de um cartel, a empresa consiga definir rapidamente qual é a estratégia que ela vai adotar com relação à autoridade, com relação ao CAD, praticamente.
se ela vai optar por se defender daquelas acusações ou se ela vai optar por fazer um acordo com o CAD, ou seja, colaborar com a investigação e fazer um acordo com o CAD, a chamada, né, uma espécie de delação premiada, que na nossa área se chama de acordo de leniência, que garante imunidade total à empresa que colaborar com o CAD. Isso é a primeira empresa que se aproxima da autoridade tem esse direito, consegue imunidade total quanto à multa, que pode chegar aos 20% do faturamento, e os funcionários envolvidos também têm imunidade criminal, porque o cartel, para a pessoa física, também é um crime, é um ilícito penal, e as pessoas físicas são sujeitas à pena de prisão, inclusive. Então, a leniência garante essa imunidade, uma decisão muito difícil para a empresa, porque ela vai delatar os seus colegas naquele acordo, né, os seus concorrentes, mas que eram também empresas que cooperavam entre si. Entregar funcionários, entregar provas é uma decisão difícil, mas tem esse grande incentivo da imunidade. E a terceira alternativa possível, quando o CAD já tem conhecimento do fato, quando alguém já celebrou uma leniência, é celebrar o chamado TCC, o termo de compromisso de cessação, que é um acordo com o CAD, não garante a imunidade, mas garante uma redução substancial na multa. E aqui, mais uma vez, a rapidez é importante, porque o TCC, no caso do TCC, quanto mais rápido a empresa procura o CAD, maior é o desconto a que ela tem direito. O desconto pode chegar até 50% para a primeira empresa, 50% da multa para a primeira empresa que procura o CAD. Então, rapidez na administração dessas questões internas, com colaboradores, e externas, com clientes e com autoridade, de fato, essencial na gestão das crises concorrenciais.